A tecnologia nos alimentos, página 136. Olha que legal essa imagem! Aí você está vendo vários tipos de conservas de alimentos. Você gosta de comer comidas variadas, coloridas? Sabe que isso faz bem, né? Mas não é só na escolha das cores que a gente tem que fazer boa escolha para a alimentação. A gente também tem que ver se o alimento ainda está saudável, se ele não está contaminado. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Aí a gente está vendo, ó, frutas, vegetais, legumes que estão frescos para vender. Mas às vezes você já observou que alguns desses alimentos estão um pouco machucados, estragados, amassados, às vezes até mesmo mofados? O que será que é isso? Por que acontece isso? Aqui nessa representação, nós estamos vendo algumas frutas, alguns legumes, pão, doce, queijo mofado. E em cima você pode observar que tem um pão desenhado como é a estrutura do mofo. Então vamos começar. Primeiro, existem muitos tipos diferentes de fungos. Nem todos estragam os alimentos. Alguns até servem de alimentos para a gente. Mas a maioria dos que estragam os alimentos, eles não estão fazendo isso para o nosso mal. Eles estão decompondo a matéria. Vamos pensar. O pão. Se eu não comer e deixar o pão lá, ele vai ficar quanto tempo ali parado? Se ele tiver muito produto químico, pode ser que ele dure alguns dias. Mas se ele for bem natural, ele rapidinho pega esse fungo, né, esse mofo, esse bolor, e ele destraga, ele volta para o solo, para a natureza. Isso é o processo de decomposição e os fungos são importantíssimos para isso. Então, a gente quando vê uma fruta, algum alimento que está estragando, que está mofando, é ruim, a gente não deve comer. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar, ó, ele está fazendo a função dele, que é reciclar a matéria para que ela volte com os seus nutrientes para o meio ambiente. Então, os fungos são importantes, mas existe um grupo de fungos, nem são tantos, mas alguns fungos que causam doenças e doenças sérias para o ser humano. Então, a gente deve cuidar bem do nosso alimento para ele durar mais tempo, para a gente não ter que comer tudo rápido. E segunda coisa, a gente deve manter muito bem atento à alimentação que a gente escolhe, para que a gente não coma alimento estragado. Olha aí, esse garoto observou que tem uma laranja inteira bonita e tem outra que tá com umas manchas ruins. Esse é o bolor, é o fungo. Aqui embaixo você está observando que tem 3 modelos de fungos. Esses fungos também são decompositores, mas eles não são os mesmos que causam o bolor na laranja. São outros seres vivos, são fungos, mas de outro grupo. Então, quando a gente usa a tecnologia, a gente consegue observar melhor as estruturas, reconhecer quais são os problemas e prevenir, tratá-lo para que ele não fique no nosso alimento. Aqui, ó, nós temos o levantando hipóteses, que diz assim: número 1. O que aconteceu com uma das laranjas mostradas na imagem? Então, a primeira imagem é do menino lá em cima. Uma tá bonitinha e outra está com um aspecto verde, é mofo. Aqui do lado eu pus várias imagens aí para você ver frutas estragando, né? Até em cima tá a laranja inteira, meio estragada e totalmente estragada. Pergunta número 2. Por que os alimentos estragam? Então, como a gente já mencionou, porque os fungos, também tem bactérias, eles fazem a decomposição do material, que senão sempre ia estar lá. Com a decomposição, ele volta para a natureza. Então, o que está acontecendo quando uma fruta, um pão, alguma coisa está estragando? Na verdade, o fungo está se alimentando,
mas ele está fazendo com que os nutrientes vão voltar para a natureza para entrar em outros ciclos. Aí na ilustração de cima tem os 4 principais grupos de fungos. Todos eles podem ter doenças para os homens, mas a questão do bolor que a gente vê nos alimentos estão principalmente nos 2 grupos do meio, tá? O último do canto aí, que eles são maiorzinhos, que até parecem um cogumelo mesmo, eles são estruturas melhor formadas, né? E elas, algumas servem de alimentação para nós e algumas são veneno. Então, a gente não pode pegar da natureza cogumelo e pôr na boca, porque em geral é veneno. A gente pode ir no mercado e comprar cogumelo e comer, que é uma delícia. Mas da natureza pegar, porque a gente não conhece, eles são muito parecidos um com o outro. E alguns, eles são venenosos, então pode trazer problema para nós. Então, olha só, no terceiro aí, que tá escrito bolor, penicilina e leveduras, as leveduras são esse fermento aí, fermento biológico que a gente faz para o pão crescer, é desse grupo. E essa penicilina é um remédio muito importante que a gente tem para uso quando a gente está com algumas infecções. Ele é muito bom e é tirado de um fungo. Então, você observa que, no geral, o fungo é bom. O fungo decompõe, o fungo, ele serve alguns para alimentação nossa. Eles ajudam com alguns alimentos, na produção de alguns alimentos, ajudam na produção de alguns remédios, mas também causam doenças desagradáveis. Micose é causada de fungo, algumas infecções que a gente tem no nosso corpo são causadas por fungos, tá? Então, o fungo, ele é importante se ele estiver fazendo a função que é decomposição, combinado? Então, os alimentos estragam porque o fungo está trabalhando direito, fazendo a decomposição. E o que é possível fazer para evitar que isso aconteça? Então, aí, ó, você já vê uma geladeira, alguns alimentos. Então, agora eu tô mostrando para vocês que a conservação correta dos alimentos, com embalagem, com temperatura, com tudo, a higienização, isso faz com que evite a maior parte das contaminações desses fungos, combinado? Então, vamos ver agora formas de conservação dos alimentos, na página 137. Durante muito tempo, o ser humano foi desafiado pela necessidade de armazenar os alimentos, pois não havia métodos para estocá-los a fim de que durassem mais tempo. Com o objetivo de resolver esse problema, foram desenvolvidas técnicas de conservação de alimentos. A menininha, então, a mãe está organizando a compra, né? Pergunta assim: mãe, antes da invenção da geladeira, o que as pessoas faziam para impedir que a comida estragasse? Então, agora vamos ver algumas técnicas que eram usadas, que hoje ainda podemos usar para a conservação dos alimentos. Primeira técnica é secagem. O método de secagem consiste em expor os alimentos ao sol ou ao calor para extrair toda a água existente neles. O sal e o açúcar são usados nesse processo. Sem água, alguns micro-organismos não sobrevivem, e isso evita a deterioração do alimento. Essa técnica é utilizada para a conservação de carnes e frutas. Você já comeu fruta seca, igual essa bandejinha que tem aí? Então, é uma técnica que faz com que o alimento dure mais tempo, secagem. Outra técnica, a defumação. Na defumação, a comida é exposta constantemente à fumaça. Essa é uma técnica muito antiga, usada para conservar carnes e queijos. Geralmente, a defumação é feita após o processo de secagem. Então, você seca primeiro e depois você põe para receber a fumaça e fica até com aroma que eu acho prazeroso, o aroma de defumado. Então, a conservação do alimento também pode ser feita através da defumação.
Outra técnica, resfriamento. Quando o alimento é resfriado, os micro-organismos presentes nele são impedidos de se reproduzir, portanto, não estragam. Antes da invenção da geladeira, o gelo e a neve já eram usados para conservar alimentos. Em locais onde não havia neve, as pessoas construíam câmaras frias revestidas de pedra, geralmente nos porões das casas, e montavam pequenas barreiras de pedras na beira de um rio a fim de manter os alimentos mais frios. Olha aí que interessante, né? Então, ali as pessoas tentavam deixar os alimentos mais frescos. Então, o resfriamento também é uma técnica de conservação. Aí tem uma menina saboreando uma comida bem gostosinha, conservada num pote corretamente. Embaixo tem umas frutinhas aí que parece até que tá congelada. E no cantinho aqui, fofo, alguns blocos de gelo com alimentos congelados. Frutas da estação. Sabia que a gente fazer isso com a fruta, ela vira um excelente gelo para colocar no suco. Muito legal. E aí também alguns tipos de carnes, principalmente de peixes bem conservados. Pasteurização é outra técnica. Pasteurização consiste em aquecer o alimento a certa temperatura, mantê-lo quente durante um tempo e resfriá-lo rapidamente. Essa mudança brusca de temperatura elimina os micro-organismos existentes no alimento. Esse método é usado, por exemplo, para melhorar a qualidade do leite. Aí embaixo você tem 4 produtos que são usados nessa técnica de pasteurização: o leite, o suco, nesse caso integral de laranja, o açaí. Não tem só açaí pasteurizado, mas tem o açaí que é pasteurizado. E olha que legal essa outra garrafa aí, essa outra caixinha. Ovo pasteurizado. Você já sabia que dava para comprar ovo de caixinha? Geralmente é usado nas indústrias, né? Mas em casa a gente acaba usando ovo de verdade. Mas existe pasteurização de ovos também. Esse rapaz que está mexendo com esses tubos aí de laboratório, né, esses frascos, ele é o Louis Pasteur. E nós vamos estudar um pouquinho sobre ele agora, tá bom? Pasteurização, Louis Pasteur, página 138. Pasteurização. A pasteurização consiste em aquecer o alimento a certa temperatura, mantê-lo quente durante um tempo e resfriá-lo rapidamente. Essa mudança brusca de temperatura elimina os micro-organismos existentes no alimento. Esse método é usado, por exemplo, para melhorar a qualidade do leite. Aí embaixo você vê uma ilustração mostrando que o leite são as setinhas em branco, que está fazendo a ondulação. As setinhas vermelhas são água quente e as setinhas azuis são água fria. Então, conforme o leite passa, ele pega calor e depois ele esfria. Esse processo é o suficiente para matar os micro-organismos. Mas por que chama então pasteurização? Por que esse cientista, que é muito famoso, Louis Pasteur, tem esse crédito dessa tecnologia? Vamos descobrir? Olha lá, aí é uma máquina, né? Um GIF de uma máquina de pasteurização, e aqui embaixo também, mostrando também as setas de que é calor e de que é frio, e onde o líquido, no caso, seria o leite, o suco, vai passar em volta para aquecer e esfriar, para que tenha esse controle de eliminar todos os micro-organismos. Conhecendo o cientista. Louis Pasteur, de 1822 a 1895, nasceu na França e teve uma infância simples. Na juventude, interessou-se pela ciência e se tornou um químico renomado. Durante muitos anos, Pasteur se dedicou à realização de experimentos que o conduziram a importantes descobertas científicas, como a vacina antirrábica, que é contra a raiva, e o processo de pasteurização,
que foi assim denominado em homenagem a este notável pesquisador. Então, essa ilustração de baixo é o que ele fez e repetiu e percebeu que dava certo. E daí foi o processo que ele entendeu e a partir disso foi feita a pasteurização. Então ele pegou um líquido e colocou dentro de um frasco de laboratório, um balão. Esse balão, ele fervia. Então ele percebia que após a fervura, esse balão ele estava sem nenhum bichinho, que chama estéril. Mas se tivesse sem tampa, ficasse aberto, em seguida ficava sujo de novo, contaminado e estava com cheiro de estragado. Então ele percebia que cresceu coisas ali dentro. Daí ele fez uma outra experiência. Ele pegou o mesmo balão, só que daí ele encaixou um bico. E esse bico, ele era retorcido. Então, com esse bico, ele ferveu. Conforme fervia, o vaporzinho ia passando, mas pode ver que no do meio até tem um restinho ali, né? Tipo um sifão. E daí, ele observou que ficou muitos dias sem estragar quando ele fervia com esse bico. Então, ele pegou e tirou o bico. E em seguida, após alguns dias, também ficou contaminado. Então, ele percebeu que o líquido em si, quando fervia, não tinha mais nada que o contaminasse. Se o líquido estragasse, é porque vinha de fora. No primeiro caso, não tinha tampa, entrava sujeira. No segundo caso, porque o bico, ele tinha essa curva e estava protegida, que ali tinha uma reserva de proteção, não contaminava. Mas quando ele tirou o bico, a tampa ficou aberta, então contaminou direito. Então, ele percebeu que se ele fervesse e mantivesse esse produto resfriado rapidamente, nada ia contaminar se já fechasse. Vamos ver mais um pouquinho? Olha aí. Agora, na página 138, fala assim: localize no caça-palavras abaixo os métodos de conservação de alimentos que a gente estudou. Então, você dá um pause e acha. São 4 métodos. E daí você volta aqui para a gente corrigir, tá bom? Já achou os 4? Então, vamos lá, ó. Defumação é esse primeiro de cima ali, ó. Pasteurização. Você sabe que esses vidros de conserva é um tipo de pasteurização também? Porque é o aquecimento, o tampar rapidamente, também é essa conserva, né? O resfriamento, no caso aí, eu posso considerar essa de baixo, que os alimentos estão fresquinhos ali. E a secagem é o do meio ali, as frutas secas. Então, defumação, pasteurização, resfriamento e secagem. No exercício 2, diz assim: nos espaços abaixo, colhe imagens de produtos que tenham sido conservados a partir das técnicas mencionadas. Então, isso você vai ter que fazer. Mas eu procurei umas imagens e coloquei aqui, ó. Secagem. Eu gosto muito de fruta seca, eu acho muito saboroso. Mas gosto também de carne seca. Defumação. Queijo defumado, provolone, é uma delícia, né? Resfriamento. Daí é o que vai para o freezer, para a geladeira. E a pasteurização, no caso aí o leite, mas pode também ser outros produtos, como a gente já estudou. Fácil de gravar, né? Vamos repetir os nomes? Secagem, defumação, resfriamento, pasteurização. Um beijo, até a próxima aula!